Recuo horas depois de anunciar que o embarque do entorno voltaria para a rodoviária. GDF muda de ideia e renova contrato para manter o terminal. Por falar em rodoviária, trânsito é liberado na plataforma superior depois de 2 meses. Não há mais risco de desabamento. É amanhã, a gente mostra os preparativos finais de mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres. Olá, eu sou a Carolina Vilela e o Band Cidade Primeira Edição começa agora. Seja bem-vindo. Boa tarde para você. Começamos a edição desta sexta-feira com uma boa notícia para os cerca de 10 mil motoristas que passam pela região da rodoviária todos os dias. O trânsito da plataforma superior foi liberado depois de 2 meses de bloqueio. Não existe mais risco de desabamento. A pista liberada é essa, que fica na parte superior da rodoviária do plano piloto. Agora a passagem de carros, ônibus e caminhões volta a funcionar por completo. Hoje a gente está liberando para o fluxo normal dos veículos aqui na plataforma superior, o lado oeste que estava interditado, onde a gente tinha deslocado todos os ônibus, todos os veículos para o lado leste. A reforma entregue nesta sexta-feira durou 2 meses e custou mais de R$1 milhão. A nova CAP garante que a pista está segura para os 10 mil carros que passam todos os dias no local. O problema era as fissuras nas vigas internas da rodoviária, né? O tanto que não foi nem observado, verificado pelas pessoas que passam pela rodoviária. Foi recuperada com fibra de carbono, então voltou à sua normalidade a estrutura. Os motoristas ficaram felizes com a notícia. O melhor é tudo aqui, essa via aqui estava muito interditada, então agora vai estar muito bom. Mas ainda reclamam da demora na conclusão do restante das obras na rodoviária. O lado oposto, sentido sul-norte, por exemplo, a parte da pista segue bloqueada para dar continuidade às obras do terminal, que deve ser entregue no fim de novembro. Então é uma vergonha aquilo ali, olha. Parece não tem no mundo não, igual não. Ali é a pior que existe. Eu nasci em Brasília, acho que eu passei aqui boa parte do tempo saindo de Sobradinho, trabalhando na Samambaia durante 5 anos e sempre teve essa reforma e nunca acaba. Na tentativa de modificar essa situação, o processo de privatização da rodoviária do plano piloto começou oficialmente no mês passado. O GDF publicou um edital convocando as empresas interessadas em administrar o terminal. A rodoviária, que acaba de completar 59 anos, sofre com problemas sérios de infraestrutura e acessibilidade. Pelo menos 700 mil pessoas passam pela região todos os dias. Agora esse é o assunto para o Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio Humberto. 2 meses, relativamente um tempo até rápido, mas mesmo assim a gente fica muito preocupado porque é uma área ali perto até do viaduto que desabou, né? E ainda tem problemas. Mas os técnicos são muito responsáveis, né? E com toda certeza não iam liberar aquilo se não tivesse a segurança de que agora está tudo bem. Essa obra tem 2 características muito interessantes, muito inusuais, digamos assim, né? A gente não vê muito frequentemente isso. A primeira é o fato de ter sido realizada no prazo. Os técnicos do governo prometeram que essa obra seria realizada em 60 dias e foi entregue, de fato, no prazo. Agora, o mais surpreendente é que a obra foi orçada inicialmente em R$6 milhões e custou apenas R$1 milhão. O que a gente vê frequentemente é que as obras públicas ficam mais caras do que o valor contratado, né? Desta vez agora custou apenas 1/6 do valor inicialmente projetado. Ok, Cláudio, obrigada. Ontem pela manhã, o GDF anunciou que o embarque e o desembarque dos passageiros do entorno voltariam para a rodoviária do plano piloto. Nós chegamos a mostrar isso aqui no Band Cidade. Aí, no início da tarde, o secretário de Transporte, Walter Casemiro, chamou a imprensa para dizer que estava voltando atrás. O contrato de locação com a empresa que administra o terminal do entorno foi renovado por mais 6 meses e a mudança não vai mais acontecer, pelo menos por enquanto. No fim da manhã desta quinta-feira, o secretário de Mobilidade informou que houve um mal-entendido com a equipe de comunicação do governo e que o contrato de locação do Touring foi renovado por mais 6 meses. Mas ele confirmou que a secretaria estuda alternativas para que a mudança para a rodoviária do plano piloto ocorra. A gente não vai fazer nenhuma mudança nas próximas semanas, até para poder esclarecer a população do entorno, que hoje pega os ônibus ali no Touring, ela vai continuar pegando esses ônibus no Touring, tá? Não há mudança agora.
Isso precisa ser feito um estudo de movimentos com os ônibus, principalmente dentro da rodoviária, porque é uma quantidade relativamente grande de ônibus do entorno, são 800 ônibus hoje operando do entorno aqui com Brasília. Então a gente não tem como fazer uma mudança assim tão radical em pouco tempo. A rodoviária do entorno fica ao lado da Biblioteca Nacional e da própria rodoviária do Plano Piloto, em um espaço alugado desde 2014. Com a mudança de terminal, o GDF pouparia mais de R$300 mil por mês de aluguel. Ainda segundo o secretário de Mobilidade, a concessão da rodoviária do Plano Piloto para a iniciativa privada também está sendo estudada. Olha, a Caixa Econômica pediu a falência do grupo Odebrecht, que encaminhou o pedido de recuperação judicial à Justiça. A empreiteira diz que está negociando com os credores e que quer preservar mais de 40 mil empregos. A Odebrecht tem dívidas que batem em 98 bilhões de reais. Desse montante, 65 bilhões e meio são cobrados em processos judiciais. Em junho deste ano, o grupo conseguiu na Justiça a aprovação de um pedido de recuperação judicial. O objetivo da holding é restabelecer a saúde financeira e preservar os 48 mil empregos que mantém atualmente. Mas nesta quinta-feira, a Caixa Econômica Federal, um dos credores, entrou com pedido de falência da empreiteira. A Caixa alega que, passados 60 dias previstos no plano de recuperação, não houve avanço na negociação da Odebrecht com credores, nem mesmo para propor uma forma de pagamento básico. O pedido foi apresentado pelo banco à primeira vara de falências de São Paulo. A Caixa tem adotado postura firme com credores. Há 3 semanas, o banco encaminhou à Justiça a execução de uma dívida de mais de 500 milhões de reais do Corinthians. Pouco depois, pediu o bloqueio da Arena em Itaquera, que foi construída com empréstimos da Caixa e de outros bancos. Com relação ao Odebrecht, a cobrança da Caixa se refere a uma dívida de 5 bilhões de reais. Entre os credores estão 3 bancos públicos e 3 privados. As 6 instituições representam quase a metade das dívidas. Em nota, a Caixa afirmou que não comenta processo pendente de decisão judicial. Também por nota, a Odebrecht disse que não teve tempo de tomar conhecimento das petições. Afirmou ainda que durante períodos de recuperação judicial é comum o questionamento de credores. A Odebrecht ressaltou também que está em processo de negociação construtiva com os principais credores e confia em que o seu plano de recuperação será aprovado para a preservação de mais de 40 mil empregos. Ô, Cláudio, agora parece que é uma dívida grande, né, que a Odebrecht tem. Muito grande, né? São quase 100 bilhões de reais que deve a bancos públicos, no caso do Banco do Brasil e principalmente da Caixa, o maior credor, e também a bancos privados. Olha, há pessoas muito sérias, bem intencionadas, que defendem a preservação de empresas envolvidas em casos de corrupção, é o caso da Odebrecht, né? Alegando, entre outras coisas, a necessidade de preservar os empregos que essas empresas geram. Eu respeito isso, mas é preciso lembrar também que a expertise, a experiência, o tamanho que é adquirido por essas empresas, foi obtido tudo isso mediante corrupção. Essa turma da Odebrecht roubou demais, roubou muito os cofres públicos aqui no Brasil. Eu prefiro a frase lapidar do procurador Júlio Marcelo, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Ele costuma dizer que o que gera empregos, o que gera os 40 mil empregos da Odebrecht, não é a empreiteira, é a obra. Qualquer trabalho que seja confiado a outra empresa, serão gerados o mesmo número de empregos hoje gerados pela Odebrecht. É inaceitável que o Brasil hoje, inclusive o governo federal, vários governos estaduais e governos municipais, tenham voltado a contratar a Odebrecht, a empresa que roubou os cofres públicos. Isso é inaceitável. Aí como se diz assim, olha, mas quem comandou a empresa, o Marcelo Odebrecht, está fora da gestão da Odebrecht. O Marcelo Odebrecht ficou preso em regime fechado, foi para regime aberto. No primeiro dia em que ele foi para o regime aberto, adivinha para onde ele foi? Para a sede da Odebrecht. Exatamente, é a empresa da qual ele é o principal herdeiro. É inaceitável essa situação. Empresa que cresceu com a corrupção tem que morrer com ela.
A seguir, domingo é dia de eleição para conselheiro tutelar em todo o DF. O Band Cidade volta daqui a pouquinho. Até já. Choveu, parou e o clima ficou seco de novo. Mas até o fim deste mês, a chuva deve chegar para ficar. E é preciso redobrar os cuidados no trânsito. O asfalto molhado e a baixa visibilidade são alguns dos problemas comuns nesta época do ano. Por isso, a revisão do carro tem que estar em dia. Você aí já levou o seu carro a uma oficina? Se não levou, ainda dá tempo. Veja só. Aqui em Vicente Pires, os transtornos são visíveis. Com diversas ruas em obras, os carros sofrem ainda mais com os impactos da temporada chuvosa. Tem que ficar atento porque senão tem acidente, né? Causa muito acidente. Olhar pneu, ver se o motor tá tudo certo, para não ficar pegar poça de água aí, né? Se por um lado o problema gera prejuízo para os motoristas, a situação garante trabalho e também dinheiro extra para os profissionais especializados em reparos de carros. A gente já pede, né, para que os clientes já para voltar, que já está tudo ok, que já pode voltar para vir para fazer o serviço dos carros, né? Se durante a seca as obras de infraestrutura espalhavam buracos por todo lado, com a chuva a preocupação são com os alagamentos e estragos de sempre. Nesta época, uma dica importante é deixar em dia a manutenção do carro. O extenso período de estiagem deixou grande acúmulo de sujeira e fuligem de óleo no asfalto. Tudo isso associado às chuvas deixa a pista perigosa. Até que seja feita a limpeza dessa via, né, as chuvas têm que ocorrerem, né, e o próprio veículo para poder estar tirando toda essa situação mais escorregadia, né, que vai ser gerada. Então o condutor tem que ter um alerta, tem que ter um cuidado maior. O Detran faz um apelo ao bom senso de todos. O diretor de educação destaca ainda dicas importantes para evitar acidentes. Manter a revisão do carro em dia e um pouco mais de cautela são as principais. E o que a gente sempre busca é essa referência da segurança, né? Um dos principais pontos é a questão da redução da velocidade média, né? Então, por mais que você tenha uma placa indicando a velocidade, no período de chuva é sempre importante que o condutor esteja andando abaixo dessa velocidade, mantendo distância do veículo que vai à frente, né? Isso é muito importante porque na hora que ele vai fazer a parada do carro, né? Ou seja, a frenagem, ele pode sim ter que ter um tempo maior para que o carro efetivamente pare em relação ao carro que está à frente. Gente, isso é muito importante, porque quando a chuva vier, ela vai vir com força, hein? Domingo vai acontecer a votação para novos conselheiros tutelares. Nessa reta final da campanha, o Ministério Público investiga possíveis fraudes nos currículos de alguns candidatos. O documento é um pré-requisito para quem quer exercer o cargo pelos próximos 4 anos. Segundo as informações divulgadas pelo Ministério Público do Distrito Federal, só na cidade estrutural 3 candidatos podem ter fraudado os currículos. Segundo o MP, os candidatos ao cargo de conselheiro tutelar disseram ter experiência de 3 anos na área de atendimento à criança e ao adolescente entre 2014 e 2017, em uma escola pública da região, mas não foram encontrados documentos que comprovaram o serviço. Ainda por meio de nota, o Ministério disse que, se comprovado o indício de crime ou irregularidade no processo eleitoral, o órgão tomará medidas cabíveis. A Secretaria de Justiça também se pronunciou e disse que os documentos apresentados pelos candidatos para comprovar os requisitos exigidos pelo cargo foram rigorosamente analisados pela banca examinadora e pela Comissão Especial Eleitoral do processo de escolha dos conselheiros tutelares. Mas, se mesmo assim houver comprovação de fraude, essas pessoas serão responsabilizadas. Já a Secretaria de Educação disse que a denúncia chegou à Coordenação Regional de Ensino e está sendo encaminhada à Corregedoria para apuração. Lembrando que as eleições vão ser domingo, de 9 da manhã às 5 da tarde. Os locais de votação foram divulgados no site conselhotutelar.cjus.df.gov.br. É necessário levar o título de eleitor e um documento com foto. Agora, Cláudio, não dá para mentir, dar informação falsa para um cargo tão importante, tão sensível, né? Que é lidar com as crianças, com toda a vulnerabilidade que as crianças e adolescentes estão expostos ali, né? Você imagina, quem apresenta documentação falsa, boa gente não é, né? Não pode ser. E, portanto, a Cejus, com toda certeza, que examine essa documentação com rigor, vai excluir essas pessoas, mas é preciso também processá-las. Isso não pode ficar de graça, né? Não pode sair barato. Agora, de outro lado, a gente precisa lembrar que o Conselho Tutelar é uma bela criação aqui no Brasil, né? Eles são necessários, os conselheiros são fundamentais para a preservação e segurança das nossas crianças. A gente viu
Muito recentemente, Carol, aqui mostramos uma reportagem de uma mãe que ameaçava jogar o bebê por uma janela, atirar o bebê contra a parede, e quem salvou aquela criança foi exatamente um conselheiro tutelar. É fundamental esse profissional, mas escolha certo. Não deixe de comparecer às urnas e escolha adequadamente. Aquela pessoa que está mais do que interessada em desempenhar essas funções. Pessoas que sejam de fato qualificadas e vocacionadas para o trabalho de proteger as nossas crianças. Isso aí. O Ministério da Educação anunciou que vai descongelar mais de 600 bolsas de pós-graduação a partir da próxima segunda-feira. As universidades selecionadas por critérios de desempenho e localidade poderão disponibilizar os programas de pesquisa. Para que as bolsas beneficiem pesquisadores de todo o Brasil, o MEC aceitou que cursos com nota menor que 5, a depender da localização, pudessem ser incluídos nos programas de pesquisa, o que possibilitou a entrada de mais universidades da região norte, que tinham resultados piores que outras instituições do país. Ao todo, o Ministério da Educação está disponibilizando 679 bolsas, sendo 271 de mestrado, 304 de doutorado e 104 de pós-doutorado. Segundo o MEC, essa medida foi possível graças a um descontingenciamento de 270 milhões de reais. Em menos de 2 semanas, esse é o segundo anúncio do Ministério para a criação de bolsas de pesquisa. Apesar disso, outras 8 mil bolsas que poderiam ser oferecidas pelo governo continuam congeladas. Agora vamos falar de esporte. Não é novidade que correr faz um bem danado à saúde, hein? Aliada à diversão, aí não tem para ninguém. É isso que a Pink for Life Run vai oferecer amanhã, no Bosque do Sudoeste. E a gente traz dicas do que fazer nessa véspera de mais uma edição do evento da Band, que já entrou no calendário oficial do Outubro Rosa. Estica, alonga, puxa ali e aqui. Seja uma caminhada leve com um cachorro ou uma corrida no parque. Se preparar antes é uma das partes mais importantes. E faltando um dia para mais uma edição da corrida Pink for Life, a mulherada deve seguir algumas dicas. O legal é não inventar nada agora, né? Não fazer nada de diferente. Se preocupar com a noite anterior, na sua alimentação, ter um bom sono. E o principal também, o café da manhã também não inventar, vir comer o que você já vem comendo, para a sua digestão funcionar normal. Tentar organizar suas coisas à noite, né? Separar tudo que você vai trazer. Segundo o professor, o trajeto da corrida é tranquilo. Mesmo assim, cada corredora deve conhecer os seus limites. Não é um trajeto difícil, é um trajeto com vistas boas, né? E aí o que eu falo para a galera para vir correr é aproveitar o dia. Curta cada pessoa que vai te passar, né? Curta cada pessoa que você vai passar. E é um dia de festa, né? Quem tem a possibilidade de fazer atividade física é abençoado, né? O evento, promovido pelo Grupo Bandeirantes, vai ser amanhã no Bosque do Sudoeste. A largada vai acontecer às 5 horas da tarde, mas antes a programação vai dar início com algumas atividades, como aulas de ginástica e até alongamento na preparação para a corrida. Essa é a 4ª edição do evento, que é realizada sempre em outubro, mês de alerta para o câncer de mama. A seguir, um casal praticava assaltos no Gama com um bebê de colo. O Band Cidade volta daqui a pouco. Caso Marinésio, o cozinheiro foi indiciado pelo feminicídio de Genir Pereira. Ela foi encontrada morta em 12 de junho. Genir tinha 47 anos, morava em Planaltina e fazia serviços gerais em uma pizzaria do Paranoá. No dia 2 de junho, ela desapareceu depois de sair do trabalho. O corpo foi encontrado 10 dias depois em estado de decomposição em um matagal entre Planaltina e o Paranoá. O crime ficou sem solução até 26 de agosto, quando Marinésio confessou mais este homicídio. Ele começou a ser investigado por outros casos, depois de ter confessado o assassinato de Letícia Curado, funcionária do MEC, também encontrada morta dias depois de pegar uma carona com Marinésio no Arapuanga. Agora a denúncia vai ser enviada ao Tribunal do Júri do Paranoá. Ele é investigado em pelo menos outros 10 casos. Um casal foi preso por praticar assaltos a comércios no Gama. Para piorar a situação, eles faziam isso com um filho de colo, gente. E mais, o pai usava uma tornozeleira eletrônica e já tinha passagens por receptação, porte de drogas e roubo. A prisão foi na tarde passada. Os dois entraram na loja como se fossem clientes.
O bebê está no colo da mãe. Em um determinado momento, eles anunciam um assalto. As imagens não mostram, mas o homem de 23 anos estava armado, como revelou um dos funcionários do local. Aí ele puxou a arma. Depois de anunciar o assalto, o criminoso rouba o dinheiro do caixa e os produtos da loja, na maioria roupas. Enquanto isso, a mulher que estava com a criança fazia de refém os trabalhadores da loja. Segundo a polícia, o casal praticava esse tipo de crime constantemente, tanto que o homem usava tornozeleira eletrônica e tem passagem por receptação, porte de drogas e roubo, mas mesmo assim estava em liberdade condicional. A mulher de 28 anos tem passagem por roubo. Os dois foram presos de novo na tarde dessa quinta-feira no Gama. Enquanto estava na viatura da polícia, a mãe da criança ainda furtou o celular da corporação. A ocorrência foi registrada na delegacia do Gama e o bebê foi encaminhado para o conselho tutelar e deverá ficar com os avós. Na Semana do Idoso, um dado interessante: as pessoas acima dos 60 estão mais preocupadas com a aparência. Os cuidados com o corpo vão além da atividade física. A moda agora é encarar a mesa do cirurgião plástico. A vida começa quando? Aos 20, 30, 40? Para Simone, por exemplo, a vida deu um salto após os 50 anos. Ela viu na entrada da menopausa o momento de dar uma virada. Fez implante de próteses mamárias e também uma abdominoplastia. A mulher diz que não é só uma questão de estética, e sim de saúde mental. Foi meu recomeço. Eu consegui, assim, alcançar sonhos que eu passei a vida toda tendo, né? Que era de ter um corpo, uma circunferência assim, uma cinturinha fina, livre, né? Do abdômen, porque com as gestações foram indo. A Simone não é exceção, tá virando regra. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica revelam que o percentual de cirurgias plásticas para estética em idosos passou de 5,4% para 6,6% entre 2016 e 2018. Essa cirurgiã percebe no trabalho do dia a dia a mudança no perfil dos pacientes. É um cuidar sem querer negar a idade. Eu tenho 50, mas eu estou muito bem aos 50 porque eu faço atividade física, porque os meus filhos já cresceram. E por que não eu cuidar do meu corpo agora que eu posso? Os homens de 50 também estão se cuidando mais. Mas eles têm uma perspectiva diferente, que as mulheres preferem muito mais cirurgia do corpo. Os homens têm uma tendência a querer a cirurgia de face, que são as pálpebras, os botox, os preenchimentos. Dos procedimentos cirúrgicos mais procurados estão lipoaspiração, transplante de cabelo e aumento de mama. As pessoas de 50, de acordo com as pesquisas, estão entrando no mercado de trabalho, iniciando novos relacionamentos e se cuidando mais, muito mais. Eu me achava fotogênica, eu não me achava sexy, né? Então, assim, hoje eu tiro selfies e falo, nossa, como eu tô linda. E tá mesmo, tá linda. Já estamos no mês de outubro e os empresários começaram a pensar nos contratos temporários para as festas de fim de ano. A maior parte será contratada entre os meses de novembro e dezembro, quando as lojas ficam mais movimentadas e precisam de mais funcionários. A expectativa da FEComércio é de que 3.000 vagas sejam abertas. Muitas lojas acabam efetivando esses trabalhadores temporários. As inscrições para as vagas foram abertas esta semana no site do Sindivarejista, que é esse aí que aparece na sua tela. Olha, aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, 999769204. A gente fica por aqui, vem chegando os donos da bola, o Band Cidade primeira edição. Volta segunda-feira ao 12:30, sob o comando da minha amiga Renata Dourado. Foi um prazer fazer parte do almoço de vocês, hein? Bom fim de semana, te vejo de novo no Jornal da Band. Tchau, tchau.